No capítulo anterior, Yoshida foi até o Denji e disse para ele, em uma cafeteria, que ele não poderia mais se transformar no Chainsaw Man. E o mesmo disse que queria que todo mundo soubesse que ele era o Chainsaw Man, pois assim fazeria sucesso com as mulheres. Hoje irei resumir o capítulo 104, onde o Yoshida irá apresentar o Denji e a Mitaka. Mas antes de conferir, deixe o like brabo se você já é de casa. Lembrando, são vídeos todos os dias, resumo dos capítulos do mangá de Chainsaw Man. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, o capítulo inicia com a Ioro com bastante raiva, socando o travesseiro. A mesma disse que não estava acreditando que elas foram salvas pelo Chainsaw Man. A Mitaka disse a ela que estava tentando dormir, mas a Ioro nem se importou e disse logo ele. Aproveitando, Mitaka perguntou por que ela odiava tanto o Chainsaw Man. A Ioro disse que ela tinha lutado com ele há muito tempo, mas durante a batalha ele sempre se levantava, não importava quantas vezes que ela o derrotava. E quando ela se deu conta, ele tinha devorado parte de seu corpo, assim a enfraquecendo. Ele era o motivo pelo qual não tinha nenhuma guerra desde a Guerra Mundial. Assim, a guerra se tornou algo dos filmes e jogos. Sendo assim, como o mundo se esqueceu dos terrores da guerra, ela ainda ficou mais fraca. E desse jeito, todo mundo iria esquecer dela. E a culpa era do Chainsaw Man. Assim ela dormiu. Mitaka perguntou se ela estava com medo de ser esquecida e percebeu que a mesma já estava dormindo. Puta, ela disse que estava de sacanagem com ela, já que ela estava se contorcendo de raiva pouco tempo atrás. Então Mitaka também foi dormir. Com os olhos fechados, em seu pensamento, ela disse que por muito tempo ela não ligava se iria morrer, mas agora ela estava feliz por estar viva e agradeceu o Chainsaw Man. Bom, no outro dia, no colégio, Denji estava sendo feito de uma cadeira. Então um cara chegou perto dele e disse que tinha um outro garoto alto que estava perguntando por ele. Era o Yoshida. Então os dois saíram para conversar. Denji perguntou qual era a dele de ficar stalkeando ele. O Yoshida perguntou por que aquela garota estava sentada em cima dele. O mesmo disse que por 10 ienes ele seria uma cadeira por 10 minutos. E se ele não voltar em 30 segundos, ele teria que fazer um reembolso. Então o Yoshida entregou ao Denji sua carteira de estudante e disse que ele tinha deixado cair durante a luta contra o demônio Barata, mas na verdade ele sabia que ele deixou cair de propósito para expor a sua identidade. O Denji perguntou o que isso importava para ele. O mesmo disse que não poderia deixar que descobrissem quem era o Chainsaw Man, já que o objetivo dele era fazer com que o Denji vivesse em paz. Sendo assim, ele não iria deixá-lo se revelar. Usaria as forças se fosse necessário. Denji disse que se ele tentar pará-lo à força, ele estaria morto, e assim ele voltaria a ser uma cadeira. O Yoshida perguntou se ele não queria conversar mais um pouco e que pagaria ele para ser sua cadeira. O mesmo disse que não deixaria um cara sentar em cima dele. O Yoshida então pagou o Denji, assim ele sentou em cima dele e disse que era surpreendente, confortável e que apostava que ele poderia se safar cobrando uns 100 ienes. Denji ficou puto e disse que aquilo não significava que ele tinha cedido. Ele iria sim expor sua identidade como Chainsaw Man. O Yoshida perguntou se ele queria se expor para arrumar uma namorada e o mesmo disse que sim. Então ele disse que iria ajudá-lo em arrumar uma namorada, pois se houver algo que ele pudesse fazer, era para ir até ele. E o Denji disse para apresentar a garota. O Yoshida perguntou qual era o tipo dele e o mesmo disse garotas que estão loucas por um namorado. Bom, o Yoshida então levou o Denji até a Mitaka. A mesma perguntou por que eles estavam fazendo lá. O Yoshida disse que lá dentro da escola estava muito cheio e perguntou aonde estava a Yoko. A Mitaka disse que ela faltou por causa de um ferimento. O Yoshida perguntou a ela se era verdade que elas foram salvas pelo Chainsaw Man.
Ela disse que sim, muito. Então ele apresentou o Denji para ela e disse que o Denji queria conversar com ela, já que ele era fã do Chainsaw Man, e a Mitaka ficou toda sem graça. Denji perguntou se ela gostava do Chainsaw Man. A mesma disse que costumava odiá-lo, mas após tudo isso, ela estava de boa. O Denji perguntou por quê e ela disse que não devia falar sobre isso para um fã do Chainsaw Man. O Yoshida disse que qualquer coisa que ela falasse do Chainsaw Man, Denji aceitaria de boa. Então ela disse que suas roupas e o corpo sempre estavam cobertos de sangue, e isso parecia muito imundo, e o Denji disse que o cara tomava banho. Ela ainda debochou da serra que saía da cabeça do Chainsaw Man, pois assim ele parecia um idiota que não tinha nada no cérebro. O Denji retrucou dizendo que ele usava 1 tonelada de cérebro, e ela disse que ele só salvava as mulheres. Sendo assim, ele era um sem vergonha, pervertido e nojento. E o Denji, retrucando, disse que o Chainsaw Man tinha um coração puro. Então a mesma disse que ele não poderia saber, não era como se ele fosse o Chainsaw Man. E ela disse mais, que as pessoas viram ele devorando cachorros e gatos. Nessa hora Denji ficou puto e disse que ele nunca faria isso, jamais. Mas a Mitaka continuou a provocá-lo e disse que em primeiro lugar ele devorava as pessoas, pois ele era um demônio. Denji disse que o Chainsaw Man não comeria uma pessoa. Ele então parou e pensou, e disse mesmo que ele faça isso, foi apenas uma vez. A mesma disse a ele que ele não poderia saber disso, e era por isso que ela odiava os super fãs do Chainsaw Man, pois defenderiam ele em tudo e de qualquer coisa. Denji já estava ficando frustrado e disse que o Chainsaw Man só estava dando o seu melhor, mas a mesma continuou a provocá-lo, dizendo como ele sabia disso, e o Denji surtou e disse que ele iria dizer o porquê que ele sabia. Ele sabia, pois ele era o Chainsaw Man, e disse que ele sabia exatamente o que o Chainsaw Man pensava, porque era ele. O Yoshida começou a rir e a Mitaka estava entediada e disse ao mesmo que ele era um perdedor e foi embora. O Yoshida disse que ninguém iria acreditar nele assim, e o Denji ficou contrariado e gritou dizendo que realmente ele era o Chainsaw Man.